Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. Você viu que a gente mudou um pouquinho, a gente veio trabalhando a parte algébrica, lá dos fundamentos, professor. O que era a letrinha, né? Que os alunos adoram dizer, letrinha, professor, termo algébrico, monômio, binômio, polinômio. E a gente percebeu no meio de toda essa apresentação que quando a gente tem a letrinha junto no número, não muda tanta coisa. A ideia é dizer para vocês que cada uma daquelas letrinhas, elas representam para mim um coeficiente, um número, professor, que a gente ainda está por descobrir. Apresentamos para vocês a equação do primeiro grau, professor, que vai estar presente na nossa vida escolar. Até, professor, o vestibular, a gente vai precisar dela, e não só dentro da matemática, em áreas afins, como a física, como a química, a gente sempre está se utilizando da equação do primeiro grau. Vimos, logo em seguida, professor, a equação do primeiro grau com duas letrinhas, professor, com duas incógnitas. Vimos o sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, professor, onde a gente aprendeu dois processos resolutivos, que foi o método da substituição e o método da adição. Prof, e agora? Iniciamos equação novamente, só que não mais do primeiro grau. Iniciamos a equação do segundo grau, onde a gente está apresentando a vocês, primeiramente, a reconhecer, a gente está fazendo com que vocês reconheçam a equação do segundo grau e apresentando os processos resolutivos disponíveis para o mesmo. Prof, como é que eu reconheço uma equação do segundo grau e quais são os caminhos que eu tenho para chegar à sua solução? Vamos retomar esse conteúdo? Meu boa noite para você que já está nos acompanhando pelo YouTube. Mauro Reis, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal de São Francisco do Piauí que está conectado conosco pelo IPTV, o meu boa noite para cada um de vocês. Boa noite, Mauro, boa noite, São Francisco. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática de etapa 5. E vamos que vamos, está aí na telinha de vocês. Equação do segundo grau, solução, professor. Hoje a gente vai trabalhar a solução de uma equação. Como é que eu faço, professor, para chegar no resultado de uma equação do segundo grau? Primeiramente, reconhecer tal equação, né, professor? Eu bato o olho em uma equação, professor, e eu sei que se ela vier escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, professor, eu tenho ali uma equação do segundo grau completa. Nós iremos apresentar para vocês, durante as aulas, vários caminhos para que se cheguemos ao resultado, professor. Eu tenho um dos caminhos, o mais clássico, o mais usual, o mais tradicional, professor, que é o método de Bhaskara, professor. Como é que nós resolvemos uma equação do segundo grau pelo método de Bhaskara? Se estava na aula passada, se não, te convido, tá bom, a dar uma espiada lá na plataforma do canal Educação e tá observando tudo que já foi discutido deste conteúdo. Vai ser super interessante, mas a partir daqui dá para você acompanhar direitinho. A fórmula de Bhaskara, mais conhecida como fórmula de Bhaskara, ela não é uma fórmula única, e sim uma resolução que se dá em duas etapas. Como assim, professor? Para nós resolvermos uma equação do segundo grau, nós temos que aplicar duas relações, duas fórmulas. Quais são essas fórmulas, professor? Nós temos que aplicar a fórmula do delta, professor. Aqui é uma fórmula. Nós temos que aplicar uma fórmula do delta e após aplicarmos a fórmula do delta, aí sim, professor, nós vamos aplicar a fórmula do Bhaskara. Como é que isso vai funcionar, professor? Você está vendo essa expressão, professor, que está escrita logo aí acima? ax2 mais bx mais c igual a zero. Qual é a primeira coisa que você deve identificar em uma equação do segundo grau? Quem é o valor do A, quem é o valor do B e quem é, professor, o valor do C. Identificado esses três coeficientes, eles são de essencial, professor, importância para a aplicação dessas duas relações. Prof, então vamos lá, passo a passo. Qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta, nós podemos estar nos utilizando da fórmula de Bhaskara. Quando a gente diz fórmula de Bhaskara, é a aplicação de duas relações. Primeira relação,
fórmula do delta, que é essa que eu estou apresentando para vocês. Lê comigo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Onde, professor? Eu pego o valor do b, elevo ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c, professor. Depois que nós aplicarmos o delta, depois que nós resolvermos, professor, esta operação, aí sim, nós vamos aplicar a segunda fórmula, que é a fórmula efetivamente que nós conhecemos por Bhaskara, que é essa que vocês estão visualizando. X é igual menos b, o b você já reconhece na equação, mais ou menos a raiz do delta. Por que que eu calculo primeiro o delta, professor? Porque eu vou precisar substituir ele aqui, ó. Eu vou precisar substituir ele aqui. Propriamente a sua raiz. Então, eu calculo delta, já até orientei assim, calculo delta, logo em seguida eu tiro a raiz, professor. Por quê, professor? Para substituir ali. E divide tudo aquilo ali, professor, por 2 vezes o valor do A. Prof, me dá um exemplo para me entender direitinho como é que vai se dar a aplicação do Bhaskara. Dos processos todos que nós iremos apresentar para vocês, este aqui é o que traz mais segurança. Como assim, professor? É o que vai dar mais conta, mas é o que dá mais segurança, professor, porque o nosso trabalho é meramente de substituição. Nós iremos observar a equação do segundo grau, nós iremos identificar o A, o B e o C, e isso vai se dar de forma visual, você não vai ter que fazer conta para descobrir qual que é o valor do Azinho, do Bzinho e do Czinho. Lá você vai perceber visualmente que o A é o número que acompanha o x ao quadrado. O B, professor, é o número que acompanha o x. E o C, professor, é o termo independente, é aquele que não vem acompanhado do x. Então, para entender mesmo, tem que fazer questão, professor. Vamos nós, então. Está aqui o primeiro exemplo. Está aqui o nosso primeiro exemplo. Eu tenho ali, professor, na letra a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 10. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Professor, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor do A, descobrir o valor do B, descobrir o valor do C. Como é que eu vou descobrir? Eu vou olhar, professor. O A é o número que fica na frente do x ao quadrado. Professor, é o número que fica aqui, ó. O B, professor, é o número que fica na frente do x. Está aqui, professor, ó. Leva também em consideração o sinal deste coeficiente. É importante você também observar se este coeficiente será positivo ou negativo. E o C, professor? O C está fácil. Já bati o olho aqui, ó. Já vi que o C é 10, professor. Professor, cadê o A? O A eu não estou enxergando, não, professor. O A não é o número que fica na frente do x ao quadrado? É. Mas eu não estou vendo o número que está na frente do x ao quadrado. Qual foi a orientação? Se você não ver o número ou na frente do x ao quadrado ou na frente do x, é porque ele vale exatamente 1. Então, o meu coeficiente do x ao quadrado aqui é 1, professor. Então, vamos lá, por etapa. Você que está acompanhando, com certeza, se você disser para mim, professor, sei somar, sei subtrair, sei multiplicar, sei dividir. Sei calcular potência, sei calcular raízes, professor, dá para fazer. Professor, eu não sei realizar essas operações todas, não. Então, a gente tem esse chat aí, tá bom? Para você estar discutindo, para você estar colocando para a gente aqui quais são as dúvidas, inclusive na parte operacional. Prof, eu vou encontrar o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Até aí tudo bem? O A vou pegar o marca-texto novamente, só para facilitar a sua associação. O A, professor, vale 1. O B, professor, vale menos 7. E o C, professor, vale exatamente 10. Tá, professor, até aí tudo bem. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo? Eu quero resolver essa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 10.
O que é que a gente vai encontrar quando nós resolvemos uma equação de segundo grau? Nós encontramos as raízes da equação, que na realidade é o nosso x' e o nosso x2'. E a etapa resolutiva, depois que eu acho o valor do A, depois que eu acho o valor do B, professor, a primeira coisa que eu vou achar é o delta, professor. A primeira coisa que eu vou achar é o delta que vai ser obtido com aquela fórmula lá. Ó. Repete comigo, b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b ali, professor, eu vou colocar o menos 7. Como o meu coeficiente é negativo, isso aí eu já comentei em aulas anteriores, toda vez, não só aqui, em qualquer conta, que você precisar operacionalizar números negativos, faz o seguinte, coloca o cara dentro de um parêntese, para que você não esqueça de realizar os devidos jogos de sinais. Professor, então, a minha fórmula está ali, eu já sei basicamente o que irei fazer. No lugar deste B, professor, eu vou escrever menos 7. No lugar deste A, professor, irei escrever 1. E no lugar deste C, irei escrever o 10. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 10. Vê se você entendeu o que foi que eu fiz. Coloquei aqui o B, ó. Coloquei aqui o B, professor, ó. Coloquei o A, professor, o 1. Coloquei o C. Você está percebendo que a gente só simplesmente substituiu o valor do A, do B e do C na fórmula? Você conseguiu perceber isso comigo? Então, o que é o trabalho mesmo para resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara? Aprender, professor, as fórmulas, professor. Eu tenho que aprender a fórmula do delta. Professor, existem outros processos para resolver essa equação que não seja a fórmula de Bhaskara? Tem, meus amores, tem outros processos que no decorrer das aulas nós iremos apresentar para vocês. Mas eu quero apresentar e deixar fundamentado este processo, por quê? Porque caso você esqueça quaisquer um dos outros métodos, este aqui é o mais seguro para você resolver tal equação. Eu calculo o delta lá a partir de uma fórmula que depende de nós reconhecermos quem é o A, o B e o C. E agora eu vou fazer aquela conta lá com vocês. Quanto que dá menos 7 ao quadrado? Temos ali uma potência, menos 7 vezes menos 7, que vai dar 49. Menos 4 vezes 1 vezes 10, que dá quanto? 40. Então, o nosso delta aqui, professor, ele vai ficar 49 menos 40, professor. Agora, só tu subtrair aí comigo. Quanto que dá 49 menos 40? Professor, o nosso delta dá 9. O nosso delta dá exatamente 9, professor. E na hora que eu chego naquele delta, eu já vou pedir para você fazer uma coisinha. Sabe o que que é? Tira a raiz daquele 9. Tira a raiz do delta. Na hora que você chegar no delta, você vai lá e tira a raiz dele. A raiz de 9 é exatamente 3. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Dúvidas? Bacana, professor. Até aí tá tranquilo. Beleza. E agora? Agora que você já aplicou a primeira fórmula, você vai aplicar a segunda, que realmente é o Bhaskara, professor. Qual que é a fórmula do Bhaskara? Está aqui, professor. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta. Ah, professor, estou começando a entender aqui, ó. Por isso que o senhor calculou a raiz do delta, professor. Porque o senhor ia precisar daquele resultado para substituir aqui, ó, na segunda fórmula. Está entendendo o processo resolutivo? Toda equação do segundo grau, repito, toda e qualquer equação do segundo grau, seja ela uma equação do segundo grau completa, seja ela uma equação do segundo grau incompleta, dá para você responder, professor, pelo dispositivo resolutivo de Bhaskara. Eu não chamo nem fórmula de Bhaskara, processo resolutivo de Bhaskara, que se dá em duas etapas. Primeira etapa, achar o delta. Achamos, deu 9. Calculei a raiz do delta, deu 3. Por que eu calculei a raiz do delta? Porque eu vou precisar na segunda fórmula, na fórmula do Bhaskara. E agora, professor, a mesma coisa. A gente vai substituir os coeficientes. Eu vou substituir aqui no lugar do B
o 7 negativo. Agora, tem cuidado nessa parte aqui. Que cuidado, professor? Eu quero que vocês entendam que na fórmula lá nós temos menos o valor do B. Como o valor do meu B, professor, ele é um número negativo, eu vou ter que colocar menos, abrir um parêntese para colocar o menos 7. E a partir daí, realizar os devidos jogos de sinal. Então, vamos lá, professor. Como é que vai ficar? Aqui embaixo é o Azinho, eu já sei quanto que vale. Ele vale 1, não é, professor? E agora, prof, vai ficar x igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, aqui eu vou botar 1. Aqui, professor, eu vou botar no lugar disso aqui o 3, que eu encontrei aqui, ó. O 3, professor. E no lugar do b, eu vou colocar o menos 7. Como é que vai ficar? Observa aí, ó. X é igual menos, abrir parêntese, coloquei o b dentro de um parêntese porque ele era negativo. Vai ficar menos da fórmula, menos o 7, que era negativo, mais ou menos o 3, que é a raiz do delta, professor. Dividido tudo por 2 vezes o A. Prof, vamos lá. Esse aqui é aquele que dá duas soluções possíveis, né? Porque tem aquele mais ou menos. O senhor vai fazer a conta do 7 com o 3 somando e depois do 7 com o 3 subtraindo, porque é um mais e um menos. Ou seja, quando a gente monta e substitui aqui, professor, a gente vai ter duas possibilidades de resolução. Aqui é o B, substituir. Aqui, professor, o meu A. Então, professor, e agora? Como é que vai ficar? Eu vou ter o meu x', eu vou ter o meu x duas linhas, professor. São duas resoluções. A primeira, eu eliminei o parêntese lá primeiro, menos 7, dá 7 positivo. A primeira conta com o mais, 3 dividido por 2. E a de baixo, professor, você vai fazer a mesma coisa, só que com o menos. Prof, resolvendo. 7 mais 3 dá 10, dividido por 2. A nossa solução é exatamente 5, professor. Foi, tranquilo? Professor, faz a de baixo agora, o x duas linhas ou x2, se você preferir. X duas linhas, professor, vai ser 7 menos 3 dividido por 2, professor. 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Professor, essas duas respostas que nós acabamos de encontrar, elas são, professor, as raízes desta equação de segundo grau. São as respostas dessa equação. Você entendeu mais ou menos? Ficou bem colorido, não é? Eu fiz uma associação com as cores para que você perceba que o teu trabalho é verificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, substituir na fórmula do delta, fazer o cálculo, achar o delta, achar a sua raiz. Professor, após acharmos a raiz do delta, aplicamos a segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, professor. Substituir o B, substituir a raiz do delta que eu havia encontrado anteriormente, dividido tudo por 2 vezes o A. Prof, operacionalizei, encontrei que o x', que é x com aspasinha, deu 5, x duas aspasinha, x duas linhas, vale 2. Essa é a solução desta equação do segundo grau. Isso aprende treinando. Alguma dúvida? Vai lá no chat e coloca para mim. Professor, eu não entendi por que ele ficou mais. Eu não entendi de onde foi que veio aquele 10. Eu não entendi, professor, por que a resposta deu 5. Que é só você ir no chat e perguntar, que eu apago e a gente refaz tudo novamente, professor. Está aqui a equação. Se ficou na dúvida, vou refazer com você manualmente, professor. Olha só. Se você vai resolver essa equação de segundo grau comigo, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Reconhecer os coeficientes. Eu vou fazer sempre 2 vezes, repetindo até para a gente esclarecer possíveis dúvidas, que eu já percebi que o pessoal é um pouco acanhado, o pessoal fica com vergonha de perguntar. Então, quando eu olho para essa equação, professor, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar, professor, os meus coeficientes, ou seja, o valor do A, o valor do B, o valor do C. É a primeira coisa que você vai fazer se você tem a intenção de resolver a equação do segundo grau pelo Bhaskara.
Olhando para essa equação, professor, o A aqui, professor, eu não estou visualizando, não é? Então, o valor do meu A aqui, quando eu não enxergo o número que está na frente do x ao quadrado, é 1. Então, o meu A é 1. O meu B, professor, é menos 7. E o meu C vale exatamente 10. De posse dessa informação, nós vamos aplicar a primeira fórmula. Qual é, professor? A fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Prof, só substituir? Só substituir. Delta é igual, o B é menos 7, vai ficar menos 7 elevado a 2, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Tá vendo o passo a passo? É só você perguntar aí, ó, se não estiver entendendo. Vou fazer todas as questões que nós trouxemos hoje 2 vezes, para ir esclarecendo quaisquer dúvidas. Mesmo que você não pergunte com vergonha aí, se observa direitinho, que eu tenho certeza que quando a gente estiver resolvendo a segunda vez, a gente vai conseguir esclarecer as dúvidas. Professor, então vai ficar delta é igual. Esse menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que vai dar exatamente 49 positivo. Faz agora menos 4 vezes 1 vezes 10, que vai dar 40, professor. O nosso delta, professor, é 49 menos 40, dá 9. Ufa, professor, chegamos no nosso delta. Primeira etapa resolutiva concluída, professor. E agora? Na hora que você chegar no delta, calcula logo a sua raiz. Calcula logo, professor. Já já você vai entender por quê. A raiz do 9, professor, é 3. Eu estou atrás, cara, desse cara aqui, professor. Quando eu aplico a fórmula do delta, eu estou atrás em descobrir a raiz daquele 9, a raiz daquele delta. Por quê, professor? Porque depois que eu descubro o delta, nós vamos aplicar a segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Qual que é, professor? X é igual menos B mais ou menos a raiz do delta dividido tudo por 2 vezes o A. Você já percebeu por que eu calculei a raiz do delta? Por que eu descobri aquele 3 inicialmente? Professor, eu descobri aquele 3 justamente para substituir aqui, ó. Porque o B e o A nós já sabemos quanto que vale, professor. Vai ficar x é igual menos o valor de B, como ele é negativo, eu vou botar ele dentro de um parênteses. Vai ficar menos 7 mais ou menos a raiz do delta, que você acabou de descobrir ali do lado direito da tela, que é 3, dividido tudo por 2 vezes o A, que é 1. Prof, e agora? O que a gente faz? A gente vai eliminar aquele parêntese que tem o 7, né? Fazendo o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Vai ficar x é igual, menos com menos vai dar 7, mais ou menos 3 dividido por 2, que é 2 vezes 1. Aqui, professor, o senhor vai ter 2 possibilidades de solução. O senhor vai ter o x1 e o senhor vai ter o x2, professor. Como é que a gente acha o x1? Como é que a gente acha o x2? Você não tem um mais ou menos aí? Você tem 7 mais ou menos 3. Você vai fazer uma conta com mais e uma conta com menos. Então, vai ficar 7 mais 3 dividido por 2. E a de baixo? 7 menos 3 dividido por 2. Ou seja, o mais ou menos é para te dizer que tu vai ter 2 soluções. Uma que você vai fazer com o sinal de mais, a outra que você vai fazer com o sinal de menos. Prof, até aí tudo bem, professor. E agora? Só resolver, gente. Quanto é que dá 7 mais 3? Dá 10 dividido por 2. Professor, 10 dividido por 2 dá 5. Encontrei a primeira solução. Faz a de baixo, 7 menos 3 dá 4. Dividido por 2, né, professor? 4 dividido por 2 dá 2. Encontrei a segunda solução.
percebeu como que se dá a resolução de uma equação do segundo grau? Esta que eu acabei de colocar, ela é uma equação do segundo grau completa, professor. Por quê? Porque eu tenho o valor do A, do B e do C. Mas o dispositivo de Bhaskara, ele serve para qualquer equação, professor. Seja ela uma equação do segundo grau completa, seja ela uma equação do segundo grau incompleta, professor. Vamos para a letra B? Olha só, professor. Na letra B, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, com valor de A e valor de B, C valendo zero, professor. Dá para a gente resolver ela por Bhaskara? Dá. Professor, mas ela está mais pequenininha, professor. Justamente, esta daí é um exemplo de uma equação do segundo grau incompleta, professor. Não quer dizer que não tenha um valor de A, um valor de B e um valor de C. Prof, para essa equação, o valor de A é 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 0. Prof, então, peraí. Como é que o senhor achou esses coeficientes? Novamente, o A é o valor que acompanha o x ao quadrado, é o valor que está aqui, ó, na frente do x. O B, professor, o A é o que está na frente do x ao quadrado, o B é o que está na frente do x e o C é o termo independente, professor, que eu não estou vendo. Se eu não vejo, professor, um número solto lá sem estar acompanhado do x, professor, de jeito nenhum é porque ele vale zero. Entendeu? Se o C for zero, professor, ou se o B for zero, a equação do segundo grau ela é uma equação do segundo grau incompleta. Não quer dizer que não exista o A, o B e o C. O A aqui, eu acho que já deu para você perceber que o A ele vale exatamente 1, professor. O A é 1, que é o número que fica na frente do x ao quadrado. O B é menos 4, o C é 0. Pronto, era só isso que eu precisava. Encontrar o valor do A, do B e do C. Para quê, professor? Aplicar as duas fórmulas. Eu só preciso que você encontre o valor do A, do B e do C. Para quê? Jogar na fórmula do delta. Professor, delta é B ao quadrado menos 4AC. Professor, então eu vou substituir. No lugar aqui do B, professor, eu vou colocar o menos 4, professor. O B vale menos 4. No lugar do A, professor, eu vou colocar o 1, professor. Está aqui, ó. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer os coeficientes. E tenho que ter uma atenção redobrada nesse reconhecimento. Professor, e no lugar do C, eu vou colocar o 0, professor, que está aqui, ó. Prof, vou resolver essa conta aí. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, o meu delta, professor, se eu for fazer a conta, vai dar 16 menos 4 vezes 1 vezes 0, que dá 0. O nosso delta vai dar 16, professor. Você entendeu? Perguntem, gente, perguntem. O nosso delta vai dar exatamente 16, porque vai dar 16 menos 0, dá só 16. E agora, quando eu chego no delta, o que que eu faço? Prof, o senhor disse que depois que o senhor consegue chegar no resultado do delta, o senhor logo em seguida tira a raiz desse valor. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Como que faz para tirar a raiz mesmo, professor? Raiz é um número que multiplicado por ele mesmo dê esse 16 aí, professor. Então, a raiz quadrada de 16 vai ser 4, professor. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Prof, entendi. O senhor foi lá, professor, descobriu o A, o B e o C. Depois que o senhor descobriu o A, o B e o C, eu substituiu na fórmula do Bhaskara, não, do delta primeiro, né? Delta é B ao quadrado menos 4AC, substituiu o B, o A, o C. Resolvi a conta, professor, descobrimos que o delta deu 16. Delta dando 16, professor, raiz do delta deu exatamente 4. E agora, vou aplicar a segunda fórmula, que efetivamente é a fórmula do Bhaskara, professor. X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A. Professor. Então, vamos lá.
Ali, professor, o senhor já tem o B, que é menos 4. Lá onde tem o B, o senhor coloca menos 4. O senhor acabou de descobrir a raiz do delta, que é 4. Ah, professor, então no lugar da raiz do delta, eu coloco, professor, aquele 4. E no lugar do A, o senhor coloca 1. É isso? Isso mesmo, gente. No lugar do B, aqui, professor, vou colocar o menos 4. No lugar, professor, da raiz do delta aqui, professor, eu vou colocar esse cara aqui, ó, 4. E no lugar do A, vou colocar o valor do A, professor, que é 1. Vai ficar como, professor? Menos da fórmula, teu B é negativo, então vai ficar menos, abre parêntese, menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 4 também, dividido tudo por 2 vezes 1. É aqui que a gente vai ter duas possibilidades, professor. A gente vai ter o x' e a gente vai ter o x duas linhas. O x' é aquela conta que eu faço somando e o x duas linhas é a conta que eu faço subtraindo. Então, eu vou ter que o x' vai dar 4. Beleza, gente? Vocês entenderam aí? Então, professor, o senhor pegou lá, fez uma conta com mais, agora de baixo você vai fazer com menos. Vai ficar 4 menos 4 sobre 2. 4 menos 4, 0. 0 dividido por 2, professor, dá exatamente 0. Quais são as raízes desta equação? 4 e 0 ou 0 e 4? Você que escolhe, a ordem não importa não. Prof, diga uma coisa. Nessa equaçãozinha do segundo grau, se eu não conseguir identificar o A, o B e o C, professor, tem outro caminho para resolver? Tem. Essa aí, particularmente essa daí, ela é o que nós chamamos de incompleta com A e B, ou seja, eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do B, mas o C vale 0. Quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta com A e B, a gente pode até dizer que se o A for 1, professor, se o A for 1, obrigatoriamente uma das raízes é 0. Na realidade, se ela for incompleta com A e com B, se ela for incompleta com A e com B, uma das raízes é 0. Uma das raízes, sempre 0, sempre 0. E a outra, professor, se o A for 1, é o oposto do B. O nosso B não é menos 4? O oposto de menos 4 é 4. Caraca, é mesmo. Então, dá para fazer só olhando também? Dá, e a gente vai treinar isso com vocês. Só que nossas aulas iniciais é para nós fundamentarmos e demonstrarmos para vocês que, independente da equação do segundo grau que venha a ser apresentada para você, todas elas dá para resolver pelo Bhaskara, professor. Vamos fazer de novo? Professor, está aqui a equaçãozinha. Vamos lá. Passo a passo. Ali eu fiz com a animação no computador. Agora eu vou fazer de punho com vocês, que eu acho mais fácil de vocês perceberem, tá bom? O desenvolvimento e possivelmente reconhecer as dúvidas. Professor, vamos lá. Essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Eu já bati o olho aqui, professor. Eu já percebi que para esta equação, o valor do A, do B e do C, professor, está fácil de achar. O A, ele vale 1. O B, ele vale menos 4. E o C, professor, vale 0. Consegui achar o A, o B e o C. Professor, vamos para a primeira fórmula. Fórmula do delta. Sempre que você for escrever, fala baixinho. Falar para você escutar mesmo. Facilita na tua memorização. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, professor. Vou pegar lá, eu não já tenho o B, o A e o C ali? Vou só substituir, professor, na fórmula e fazer a minha conta devagarzinho, ó. O meu delta vai ser igual. Olha só, o teu trabalho é sempre esse, em qualquer equação do segundo grau. Você vai pegar o B aqui, professor.
que é menos 4, você vai colocar aqui, ó. Você vai pegar, professor, então vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes. Agora eu vou pegar aqui, professor, o A. O A é 1, professor. Então vou colocar no lugar do A 1. Vai ficar 4 vezes 1 vezes o C. Quanto é o C, professor? O C é 0, professor. Então vai ficar vezes 0. Você entendeu? Professor, agora faça a minha conta devagarzinho. Quanto é que vai dar o meu delta aqui? O meu delta, professor, vai dar menos 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes 1 vezes 0 vai dar menos 0. O nosso delta vai dar exatamente 16. Foi que a gente colocou para vocês. Na hora que você chegar no delta, o que é que você faz? Você tira logo a raiz dele, gente. A raiz de 16 vale exatamente 4. Opa, foi. Primeira etapa resolvida, professor. E agora? Vamos aplicar a segunda fórmula, que é a fórmula do Bhaskara. Professor, fórmula do Bhaskara é x igual menos o B mais ou menos a raiz do delta que nós acabamos de encontrar, dividido tudo por 2 vezes o A. Substituindo, x é igual menos o B, professor, vou abrir parêntese porque é negativo para botar o B, mais ou menos a raiz do delta, que também aqui é 4, dividido tudo por 2 vezes o A, que é 1. Professor, eliminar o parêntese aqui, x vai ser igual menos 4 vai dar 4, mais ou menos 4 dividido por 2. Professor, então aqui o senhor vai ter as duas possibilidades, não é? O senhor vai ter o x1, que vai ser 4 mais 4 dividido por 2, e o senhor vai ter o x2, que vai ser 4 menos 4 dividido por 2, ou seja, sempre uma conta somando e uma conta subtraindo, já que nós temos mais ou menos. Agora, só é fazer a conta. 4 mais 4 é 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Encontrei a primeira solução, x1 ou x', como queira chamar. 4 menos 4, professor, na outra aqui, dá 0, dividido por 2. 0 dividido por 2 dá exatamente 0, professor. Acabou a equação? Agora acabou, gente. Encontrei que as soluções para esta equação de segundo grau são, respectivamente, 0 e 4. Entendeu? Dúvidas? Pergunte, gente. Pergunte. Não? Vou para a terceira, professor. Vamos para o terceiro exemplo. Já vou colocar a atividade para vocês, tá bom? Prof, eu quero resolver essa equação de segundo grau que vocês estão visualizando aí agora. Essa aí também é uma equação de segundo grau incompleta, professor. Como é que a gente resolve uma equação desse tipo? Professor, do mesmo jeito. O senhor acabou de dizer que, independente de como a equação se apresente para mim, eu posso resolver ela sempre por Bhaskara, professor. Já vi aqui, professor, que o A é 1, não é? O B, professor, o B é o que acompanha o X, não é? Eu não estou conseguindo ver o B, não, professor. O A eu estou vendo que é 1, professor. Mas o B não tem, professor. É 0, o B é 0. E aquele 16 lá negativo é o meu C, professor. Então, a primeira coisa é achar o A, o B e o C. Se você não tiver entendido por que o B é 0, por que o C é menos 16, é só você ir lá no chat e colocar para mim. Professor, encontrei o A, encontrei o B, encontrei o C. O que é que nós fazemos agora, professor? Aplica a fórmula. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, professor, eu tenho que o A é 1 nessa equação. Eu tenho, professor, que o B nessa equação é 0. E eu tenho que o C, professor, nessa equação é menos 16. Não pode esquecer do sinal, caso o teu coeficiente seja positivo ou negativo. Então, aqui, professor, eu vou pegar aquela fórmula. Aqui no lugar do B, eu vou botar 0.
no lugar, professor, do A, eu vou colocar o 1. No lugar do C, eu vou colocar o 16. E vou colocar o C dentro de um parêntese, professor, porque ele é negativo. Então, professor, vai ficar delta é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Resolvendo a conta, professor, 0 ao quadrado é 0. Aí vai ter que multiplicar menos 4 vezes 1 vezes menos 16. E ali a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o jogo de sinal. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 16 dá mais 64. Professor, o que é que eu faço? Tirei o delta, já sei. Cheguei no delta, tira a raiz. A raiz quadrada de 64 é 8, professor. 50% da equação resolvida. E aí? Vocês conseguem finalizar? Pega agora a segunda fórmula e aplica. A gente vai dar uma pausazinha super rápida. É pausa, não vai embora, tá bom? Só para a gente tomar aquela água, a gente volta já com mais equação de segundo grau. Até daqui a pouquinho.